Atos capítulo 4, versículo a partir do 18. Os irmãos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos está dentro de um contexto após a ressurreição de Jesus. Nosso Senhor Jesus ressuscita e ele aparece aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e diz a eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que recebessem a promessa que o Pai lhe tinha feito. Né? Essa promessa se referia à vinda do Espírito Santo, que nós vemos ali descrito em Atos capítulo 2. Né? O Espírito Santo revestiu eles de poder ali, para que eles pudessem testemunhar sobre Cristo. Após a vinda do Espírito Santo, impulsionado pelo próprio Espírito Santo, né, a igreja passou a viver em comunhão muito forte, com uma grande comunhão. Eles, inclusive, dividiam os seus bens entre os que precisavam, eles comiam juntos e ninguém passava necessidade no meio deles. Inclusive, as pessoas do mundo que não faziam parte da igreja viam esse grupo com bons olhos, porque eles realmente demonstravam o amor de Deus nos seus atos. A Bíblia vai nos contar que, após isso, lá em Atos capítulo 3, um dia, Pedro e João, eles estavam subindo até o templo ali em Jerusalém, né, e eles entraram por uma porta que era chamada Porta Formosa. E quando eles passaram por ali, eles encontraram um homem que era paralítico. Né, ele era aleijado, essa que é a palavra que é usada nessa versão que eu li aqui. Ele tinha mais de 40 anos e ele era aleijado desde a nascença, desde que nasceu, né, desde sua nascença. Esse homem, ele sempre pedia esmola para as pessoas que passavam ali. Pedro e João passaram ali e ele pediu a Pedro e João, né, uma esmola para eles. Os dois olharam bem para esse homem e Pedro disse para ele: olhe para nós. Né, o homem que estava provavelmente disperso, procurando, né, pessoas que dessem esmola, ele parou e olhou achando que ia receber esmola. Foi então que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande.
Pedro, então, tomou ele pela mão direita, ajudou ele a se levantar. Enquanto ele estava levantando, os tornozelos dele se firmaram, e ele, então, deu um pulo, um salto, né? Ficou de pé e começou a andar. Ele entrou naquele templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu que aquele homem, que já era conhecido há muito tempo, aquele que ficava na porta ficava à porta formosa, né, ali na porta do templo, viu que era aquele homem mesmo, que tinha 40 anos, que desde que tinha nascido não andava, que aquele homem tinha sido curado. E eles ficaram, com certeza, perplexos, né? Ficaram surpreendidos, surpresos, sem entender o que tinha acontecido. Esse homem, talvez movido de gratidão, né? Ele ficou apegado, a palavra fala que ele ficou apegado a Pedro e João. E ele, se aproximando deles, com certeza chamou a atenção de todas as pessoas que estavam ali no templo, né? Ele e Pedro e João foram para o lugar chamado Pórtico de Salomão, né? Nesse momento, Pedro vai aproveitar uma oportunidade. A atenção estava sobre eles, então ele vai aproveitar uma oportunidade para evangelizar, né? De anunciar o evangelho. Ele vai pregar para eles dizendo que é Jesus o nome pelo qual aquele homem tinha sido curado. Vamos ler esse trechinho juntamente? Atos 3, dos versículos 12 ao 16. Foi isso que Pedro disse naquele momento. A palavra do Senhor diz assim: vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então eles falaram claramente para o povo que é no nome de Jesus que aquele homem havia sido curado. E ele aproveitou também a oportunidade para chamar a todos aqueles que estavam ali ouvindo ao arrependimento. No versículo 19 desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Após isso, irmãos, Pedro e João continuaram conversando com o povo, as pessoas que estavam ali no templo, e chegou então os sacerdotes, junto com o capitão do templo, que ficava ali na guarda do templo, e junto com os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso daquela época, importante dos judeus, que eles tinham uma característica de não acreditar na ressurreição dos mortos. E eles ficaram muito perturbados quando eles viram que Pedro e João estavam pregando justamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo para aqueles homens, né? Então eles ficaram ali, aproveitaram um momento e prenderam Pedro e João e jogaram na cadeia. No dia seguinte, eles trouxeram eles para serem interrogados. E a pergunta que eles fizeram aos dois foi: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, mais uma vez, aproveita a oportunidade e ele, cheio do Espírito Santo, ele vai responder isso em Atos capítulo 4, versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí, curado diante dos senhores. Pedro, ele ainda deixa claro, né, que é o nome de Jesus que fez ele ser curado, e deixa mais claro ainda no versículo 12, dizendo que não há salvação
em nenhum outro nome. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Os sacerdotes ficaram impressionados em ouvir Pedro falando com tanta autoridade. Pedro era um pescador, era um homem que não tinha conhecimento, né? Mas o fato dele falar com tanta autoridade assim, fez eles entenderem que Pedro só poderia ter andado realmente com Jesus, né? E eles ali ameaçaram Pedro e João, dizendo que eles não deveriam falar sobre esse nome no meio do povo, né? Com o povo, diante do povo. E esse é o texto que nós lemos, que nós chegamos, né? O texto que nós acompanhamos, né? No qual Pedro e João chegam de volta, né? Depois de serem liberados da prisão, e conversam com seus irmãos e contam para ele as ameaças que eles sofreram. E eles se reúnem ali e oram pedindo a Deus não que os livrasse dessa perseguição. Não foi isso que eles pediram na oração. Eles pediram que o Senhor concedesse que eles pregassem o nome de Jesus corajosamente, né, com ousadia. Eles pediram que o Senhor manifestasse o seu poder em curas, em milagres, para que eles pudessem pregar com coragem, né? E a palavra nos conta, né, no versículo 31 do capítulo 4, que nós lemos, que depois deles orarem, aquele lugar tremeu, e o lugar, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Então o Senhor ouviu a oração daqueles homens e realmente lhes deu coragem através do Espírito Santo, os enchendo. Irmãos, eu fico imaginando o quanto de esforço foi feito pelos discípulos de Jesus em toda a caminhada deles. O quanto eles sacrificaram, o quanto eles abriram mão, largaram os navios para trás, as suas famílias, para irem pregar o Evangelho, o quanto que eles tiveram que ser corajosos para pregar o nome de Jesus em meio a ameaças, o quanto eles abriram mão para cumprirem a missão que o Senhor deu a eles. O esforço, a dedicação, são elementos que sempre estão presentes na vida do crente. E nós sabemos que nós temos que dedicar, que nós temos que nos esforçar, né, para trilhar o caminho estreito que o Senhor propõe a nós. Esse caminho não é fácil, não é simples caminhar no centro da vontade de Deus. Nós temos que abrir mão, nós temos que nos esforçar para seguir a Cristo e tomar a cruz dele. O esforço é um elemento que é presente não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida como um todo. Isso o mundo mesmo prega. Você quer conquistar um bom emprego? Se esforce, estuda, né? Estuda muito, estuda mais do que os outros, trabalha muito. Você quer ser saudável? Vai lá fazer exercício, vai se alimentar bem, abre mão das comidas que não fazem bem, né? Você quer crescer espiritualmente? Se dedique, se esforce nas disciplinas espirituais, jejum e oração. Você quer dar aula de escola dominical? Se esforça para estudar a palavra de Deus e se aprofundar. Você quer pregar? Se esforça para se aprofundar na palavra de Deus. Ora, jejua, busca no Senhor, né? E se esforce para servir os seus irmãos na igreja. Se esforce no obedecer a Deus. Se esforce, né? Há muito esforço em todas as áreas da nossa vida. Quantos de nós já ouviu algumas frases assim? Você sabe o quanto que eu suei para conquistar isso? Ou coisas assim. Você sabe o quanto eu sacrifiquei por essa família? Ou você sabe o quanto eu lutei para conquistar essa posição? Com dedicação você consegue chegar lá. O esforço vence o talento. Os irmãos já devem ter ouvido essas frases, né? De certa forma, a gente forma um entendimento entre nós, né, de que todos nós, de certa forma, concordamos de que há mérito na conquista das pessoas esforçadas. Nós ficamos felizes pelas pessoas que se esforçam muito e conquistam as coisas, né? A gente fala, estou tão feliz por ele. Ele se esforçou tanto para chegar agora onde ele chegou e conquistar o que ele conquistou. Se, por um lado, né,
a conquista das pessoas esforçadas parece justa para nós, vivendo, nós aprendemos que nem sempre a vida segue essa regra, nem sempre a vida segue essa lei de que a pessoa esforçada vai conquistar as coisas. Nem sempre é a pessoa mais capacitada que está lá no cargo da empresa, né, aquele cargo bom, nem sempre é a pessoa mais dedicada nos exercícios, que é saudável. Às vezes a pessoa está se dedicando, mas nem é saudável. Nem sempre é a pessoa que estudou mais que vai bem nas provas. Nem sempre é o time que joga mais bonito que vence o campeonato, né? E há um texto aqui que fala uma coisa que é muito verdadeira. É um autor desconhecido, eu não lembro, mas ele disse assim: se você quiser, se você se esforçar, se você treinar muito, se você entrar de cabeça, mergulhar, se você se concentrar, ainda assim, nada garante que você vai conseguir, que você vai conquistar o que você quer. Nada garante. A gente, de certa forma, fica frustrado, porque a gente acaba numa situação de grandes incertezas. Será que eu vou conseguir um emprego? Eu posso estar preparado, eu posso ser a pessoa mais capacitada aqui, mas ainda assim nada me garante que eu vou conseguir a vaga de emprego. Ou será que eu vou passar na prova? Posso ter estudado a noite toda e ainda chegar lá e ficar ansioso, ficar preocupado e de alguma forma não passar naquela prova. Ou será que meu time vai vencer a partida? Nada garante, né? Ou será que caminhando dessa forma eu vou alcançar os meus objetivos materiais? Também nada garante que eu vou conquistar esses objetivos materiais. Se, por um lado, a gente pode ficar frustrado com isso, quando a gente pensa no pecado e na graça de Deus, essa frustração que a gente sente se transforma em alívio. Porque se Deus fosse nos dar o que nós realmente merecemos, a gente estaria completamente perdidos. O que nós merecemos é o inferno. O que nós merecemos é a perdição. Os nossos pecados causaram e causam morte, dor e sofrimento. Por isso que o salmista fala lá no Salmo 103, os versos 8 ao 11, vamos ler juntos? Salmo 103, verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que bom que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados. Que bom que o Senhor não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que bom que o Senhor é misericordioso conosco, né? Porque senão nós estaríamos completamente perdidos. Nós estamos falando da graça, irmãos. A graça é a doutrina mais importante da nossa fé. Ela resume o Evangelho. Ela fala que nós não poderíamos, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio mérito, alcançar a salvação. As nossas obras não são suficientes para nos salvar. Foi o favor de Deus, foi o fato de que Deus foi favorável a nós, que fez com que nós pudéssemos ser salvos através do sacrifício que o Senhor Jesus fez ali na cruz, que nos livrou da perdição. É o que diz lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E também complementando Romanos 9,16, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Nós sabemos, então, que nós não temos mérito na nossa salvação. Não há ninguém que possa dizer, eu mereço ser salvo porque eu me esforcei muito, que eu conquistei com a minha própria força a salvação. Ninguém pode dizer isso. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que se sacrificou por nós na cruz. A graça de Deus nos deu Cristo. Cristo garante a nossa salvação. Mas eu quero que os irmãos observem
que Deus ele continua sendo gracioso nas diversas áreas da nossa vida, que nós geralmente entendemos que poderíamos conquistar com mérito. Se a gente observar bem, o que nós conquistamos continua sendo misericórdia do Senhor e não mérito nosso. Você pode se esforçar para conseguir um bom emprego, ser uma pessoa pontual e dedicada, preparada para o cargo, mas ainda assim você se vê em meio daquelas incertezas. Seu esforço é insuficiente e nada garante que você vai conseguir um emprego. Então, que o Senhor vem e abre uma porta por misericórdia a você. Ele abre uma porta, te dá uma vaga e te concede o sustento que você precisa para a sua família e para o seu lar. Você estuda muito, se dedica, mas no Brasil tem tanta gente estudando, né? O pessoal que faz Enem sabe o quantos milhares de pessoas estão estudando e quantas não são mais esforçadas que você ainda, né? Nada te garante que você vai conseguir uma vaga na faculdade ou uma vaga no concurso, né? Mas o Senhor, por misericórdia, pelos propósitos eternos que Ele tem na sua vida, Ele vai, com misericórdia, e abre uma porta para você e te possibilita fazer uma faculdade ou entrar num cargo. Continua sendo misericórdia do Senhor. Nós vamos entendendo com o tempo, na caminhada com o Senhor, que nós somos totalmente dependentes da misericórdia do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente passa a pensar no lado espiritual, isso não é diferente. É da mesma maneira. Nós sabemos que nós precisamos nos esforçar para viver em obediência, e nós esforçamos para isso, mas a gente vê que nosso esforço não é suficiente, porque dentro de nós há uma outra natureza que está lutando contra o nosso espírito, que está tentando nos levar ao pecado, e então que o Senhor nos dá todas as ferramentas, tudo o que nós precisamos para a gente vencer essa luta, né? Como pode um jovem manter pura a sua conduta, né? O salmista diz isso lá no Salmo 119. E o Senhor dá a ferramenta de como um jovem pode manter pura a sua conduta, é vivendo de acordo com a sua palavra, a palavra que Ele nos dá. O salmista fala, inclusive, um trecho que nós guardamos muito: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E se nós caímos em tentação, o que o Senhor pode fazer por nós? O Senhor nos dá o escape da tentação. É o que a palavra diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, quando você cai em tentação, o Senhor ainda dá um escape para você fugir da tentação. Mas se você ainda cai e peca, o Senhor também te oferece mais alguma coisa. 1 João 2,1, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Senhor ainda nos oferece um advogado para esse momento em que nós pecamos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá, mas o meu problema é falta de sabedoria. Como que eu faço? O Senhor também dá sabedoria. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Se você está precisando de sabedoria, o Senhor dá também. Ah, mas o meu problema é falta de fé. Até a fé é o Senhor Jesus quem dá, né? A fé ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O Senhor nos dá a sua palavra, o seu evangelho, para que a gente cresça também em fé. Ah, falta o que comer e o que vestir? O Senhor supre. Busca o reino do Senhor que Ele supre. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo que o Senhor cuida. E como as aves, né, que voam, o Senhor supre também as necessidades delas. Falta paz? O Senhor dá paz também. Falta esperança? O Senhor dá esperança e enche o nosso coração de esperança. Falta alegria? O Senhor nos enche de alegria através do Espírito Santo. Né? Está cansado? O Senhor fortalece o cansado. Né? Falta você se parecer mais com Jesus? O Senhor coloca o seu Espírito dentro de você e produz em você o fruto
que é o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A conclusão que a gente chega aqui é que nós somos totalmente supridos pelo Senhor para caminhar com Ele, para continuar, para perseverar. O Senhor nos dá todas as coisas que nós precisamos. Assim como Paulo afirma lá em Efésios, vamos ler juntos, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados com as mais ricas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Absolutamente tudo o que nós precisamos para permanecer, para caminhar, para perseverar em Cristo, o Senhor nos dá em Deus, o Senhor nos dá no Espírito Santo, e o Senhor nos dá em Jesus através de sua palavra. Hoje nós estamos em um culto de missões. Talvez nós estejamos dispostos a nos esforçar também, mas a gente acabaria naquela mesma verdade de que nosso esforço é insuficiente, né? As nossas limitações. Senhor, me falta amor pelas almas, ou Senhor, eu até queria pregar, mas e se me questionarem, e se me perseguirem, o que eu vou falar? Né? Senhor, eu até sei falar, mas eu tenho muito medo de ir para o campo missionário. Né? São as incertezas que rondam o nosso coração, perdão. Né? E nesse caso, eu quero dizer para os irmãos que da mesma forma como nós somos supridos em todas as outras áreas da nossa vida, nessa área também não é diferente. Nós não teríamos capacidade nós mesmos para sair e pregar o Evangelho e anunciar o amor de Deus com coragem e ousadia. Né? Mas se te falta amor, o Espírito Santo derrama do amor do Filho de Deus no seu coração, para que você sinta o amor que Jesus sente pela alma das pessoas que estão ao seu redor. Se te faltam palavras, não sei se os irmãos repararam que as crianças cantaram justamente isso. O Senhor vai me dar as palavras de amor, desse evangelho de amor. Eu não lembro as palavras exatas, mas eles falaram exatamente isso. Né? O Espírito Santo pode colocar na sua boca as palavras que Ele quer que você fale com aquela pessoa. Né? Há um texto lá em Mateus 10, 18, em que Jesus está falando sobre a perseguição, sobre o que eles deveriam falar quando eles fossem presos. Né? E o texto diz assim, lá em Mateus capítulo 10, versículo 18: Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então é o Espírito Santo também que vai te dar as palavras, que vai te lembrar a palavra de Deus que você está lendo, que você está buscando, as palavras apropriadas, aquela palavra que vai lá no coração daquela pessoa, que aquela pessoa precisa ouvir. E quanto ao medo? E quanto à falta de coragem, à ousadia ali para pregar o Evangelho? O que nós lemos lá no começo, né? Nós lemos que esse grupo de discípulos, diante da perseguição que Pedro e João sofreram, eles clamaram ao Senhor, pedindo a Deus que lhes concedesse a capacidade de pregar corajosamente, mesmo com as ameaças. E nós vimos que o Senhor fez. O Senhor os encheu do Espírito Santo, de forma a dar coragem a eles de pregar o nome de Jesus Cristo. O Senhor pode dar coragem, a coragem que nos falta. Né? O Senhor pode nos dar as palavras que nos faltam. Né? O Senhor pode, hoje, derramar em nosso coração o amor que Ele tem por essas vidas que precisam ser alcançadas. A grande pergunta que essa palavra faz para mim e para vocês essa noite é por que nós, por vezes, não usufruímos
todas essas ferramentas que o Senhor tem nos dado? Por que nós não chegamos perto do Senhor para pedir ajuda na nossa luta contra o pecado? Eu encontrei com alguns amigos há algumas semanas atrás, e um amigo, na roda de conversa, falou que tinha pecado. E ele dividiu com a gente que Deus fez ele entender que Deus não é o Pai, que ele precisa fugir quando ele faz alguma coisa errada. E quebrei o vidro ali da porta, meu pai não pode me ver, porque senão eu estou perdido. Deus não é esse Pai. Deus é o Pai que você quer correr para Ele quando você comete um erro, quando você tropeça. Né? Meu Deus, acabei de cometer um erro, eu preciso correr para o meu Pai, para Ele me ajudar, para Ele me socorrer. Deus é esse Pai. Por que a gente não se achega nele, então, quando a gente comete o erro? Por que a gente fica com vergonha e se afasta? Por que a gente não chega perto do Senhor para pedir mais fé, quando a gente está vacilante? Pedir fé ao Senhor não é errado, não demonstra fraqueza, muito pelo contrário, demonstra a dependência do Senhor. Eu preciso da fé que vem do Senhor para eu crer nele, para eu confiar mais no Senhor. Por que nós não pedimos ao Senhor as palavras certas para pregarmos para aquela pessoa que nós amamos e queremos ver na presença do Senhor? Se tudo depende do Senhor, e assim tudo nós dependemos dele, por que a gente não pede capacidade para falar de maneira corajosa sobre o nome de Jesus? Irmãos, se nós fizermos assim, se em tudo nós pedirmos ao Senhor ajuda, se em absolutamente tudo nós reconhecermos que nós não temos, que nosso esforço não é suficiente, que nós não temos a força em nós para fazer, se a gente colocar isso em Deus, pedir ao Senhor que nos dê essas ferramentas, nós seremos supridos. Com certeza nós seremos supridos por Ele. De tal forma que a nossa reação vai ser a mesma daquele salmista, daquele famoso salmo que nós sempre lemos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade que o Senhor Jesus nos capacite para pregar sobre o nome dele. Amém.